Roberta sente que há algo errado e desconfia de Augusto. Ela sai da empresa e avisa Beth que se perguntarem por ela, diga que saiu para almoçar. Enquanto isso, Matias se sente culpado por ter pensado mal sobre Germano e Roberta. Adriana também tem suas dúvidas, mas diz que isso não é problema deles. Matias, no entanto, decide descobrir se Roberta e Germano realmente têm algo. No estacionamento da empresa, Roberta encontra sua mãe dentro de um carro. Chocada, ela a encara. Josefina observa e diz que quando ninguém mais tem tempo para ela, sempre poderá contar com sua mãe. Enquanto isso, Carlos chega ao aeroporto para buscar Priscila. Ela o abraça animada e o chama de Charlie. Ele elogia sua beleza e a ajuda com as malas. Roberta, surpresa ao ver a mãe, pergunta como ela conseguiu chegar ali. Josefina responde que com ela as coisas nunca são o que parecem. Diz que nunca saiu oficialmente do manicômio, mas que contou com a ajuda do diretor. Roberta, impressionada, admite que a mãe sempre consegue o que quer. Josefina então exige que sempre que precisar de algo, Roberta respeite e vá até ela. Com um tom ameaçador, afirma que a filha nunca se livrará dela. Em seguida, pede mais dinheiro. Roberta se irrita e diz que não pode ficar dando dinheiro a ela toda hora. Ela questiona por que não pode entregar logo toda a grana de uma vez, para que Josefina a deixe em paz. A mãe explica que não pode ter tudo dentro do manicômio, então precisa receber o dinheiro aos poucos. Roberta diz que tem o dinheiro guardado em casa, mas avisa que Josefina não pode ir até lá, pois Gonçalo e Regina a esperam para o almoço. Josefina insiste para que ela vá buscar e a entrega do lado de fora. Enquanto isso, começam os preparativos para o velório de Ezequiel, realizado na casa de Alzira. Amigos e familiares se reúnem para prestar suas últimas homenagens. Alzira decide ver o marido pela última vez. Emocionada, toca no corpo dele dentro do caixão. Paulinho está muito triste. Antônio chega ao velório e se junta a Karina e Manuela. Ele oferece seus pêsames a Alzira. Logo depois, Renata e Jerônimo também chegam. Antônio inicia uma missa de corpo presente para Ezequiel, pedindo a Deus que o receba. O sofrimento de Alzira é intenso. Abalada, ela se retira e vai para o quarto. Renata vai atrás dela e a encoraja a desabafar, pois sabe o quanto aquele momento é difícil. Alzira, no entanto, diz que não chora de tristeza, mas sim de raiva, ódio e desilusão por tudo que descobriu sobre Ezequiel. Renata compreende, mas lembra que apesar de tudo, Alzira amava o marido e essa perda é grande para ela. Alzira concorda, mas confessa que se sente enganada e traída. Para ela, Ezequiel parecia um santo, mas na verdade não era. Renata entende que é doloroso se sentir assim e diz que também já passou por isso. Alzira afirma que não pode mais confiar em nenhum homem. Renata, porém, diz que traições não são exclusivas dos homens, pois ela mesma foi traída por homens e mulheres, incluindo sua própria mãe. Em contrapartida, foi um homem que lhe deu o amor incondicional. Seu padrasto. Ele não era seu pai biológico, mas sempre esteve ao seu lado como um verdadeiro pai, que é o Gonçalo Monterrubio. Renata tenta tranquilizá-la, dizendo que com o tempo aparecerão pessoas que devolverão sua fé e que ela voltará a confiar. A vida é assim. Tocada pelas palavras, Alzira abraça e agradece. Enquanto isso, Regina e Gonçalo organizam uma cerimônia do casamento civil. Gonçalo quer convidar Germano e sua esposa Gema. Ele comenta que Germano tem ajudado Roberta a se sentir mais integrada nas empresas. Roberta chega em casa e avisa que vai ao quarto buscar algumas coisas. Leandro, por sua vez, faz uma descoberta chocante. Ele descobre que Josefina morava naquela mansão com Roberta. Josefina, ressentida, diz que Regina Soberão tirou tudo dela. Enquanto isso, Paulina e o motorista jogam as roupas de Josefina em uma caçamba. Josefina assiste à cena com ódio e fúria. Paulina comenta com o motorista que ninguém quer aquelas roupas e que Josefina sempre foi uma pessoa má. Roberta, em seu quarto, pega parte do dinheiro para a mãe e o coloca dentro de uma caixa de presente. Na casa de Alzira, a missa do velório chega ao fim. De repente, Augusto aparece, arruinando o clima. Fingindo preocupação, ele diz a Alzira que ela não está sozinha.
promete se encarregar da educação dos filhos dela até que terminem os estudos e garante que continuará pagando o salário de Ezequiel como pensão de morte para ela. Jerônimo não acredita na generosidade de Augusto, mas Renata tenta acalmá-lo, dizendo que ele está apenas sendo gentil com Alzira. Augusto prossegue com seu discurso e afirma que as portas de sua fazenda estarão sempre abertas para Alzira e sua família. Agradecida, Alzira agradece, mas logo volta a chorar e abraça o caixão do marido. Roberta desce as escadas e diz aos pais que vai entregar um presente para Selena lá fora. Em seguida, pede que eles se sentem à mesa para comer, pois logo vai. Ao sair da casa, ela vai até o carro, onde Josefina a espera. Paulina observa Roberta entregando uma caixa para Josefina. Roberta pede que Josefina pare de procurá-la, mas a megera, sorrindo, responde que haverá quando quiser, pois a ama. Leandro diz a Josefina que não entende porque se Roberta não é filha dela, não faz sentido obedecê-la em tudo. Josefina diz que Roberta é sua verdadeira filha e não Renata, mas que enganou a todos. Leandro percebe como Josefina é e diz que é melhor tê-la como aliada do que como inimiga. Paulina vai até Regina e diz que acabou de ver Josefina lá fora, num carro. Regina fica chocada. Paulina diz que viu Roberta entregando uma caixa para Josefina. Roberta volta para casa para almoçar com os pais. Regina observa Roberta seriamente. Aníbal e Alisson continuam bem próximos. Aníbal diz que não pode caminhar muito com as amuletas. Ela decide usar a caminhonete, pois sabe dirigir. E eles vão dar um passeio. Ele aceita dar um passeio com ela, mas diz que precisam voltar antes que todos retornem do velório. Carlos leva Priscila até a fazenda. Priscila diz que nunca esteve naquela zona do país e é uma maravilha aquele lugar. Carlos diz que é mesmo, e quando as uvas crescem e estão frutíferas e brilhantes, o lugar fica ainda mais lindo. Priscila aceita passear com Carlos e pede para tomarem um vinho da região. Carlos diz que ela vai ficar louca quando provar o vinho que é produzido ali. Aníbal passeia com Alisson por alguns lugares fora da fazenda. Os dois se dão muito bem e sorriem. No velório, todos continuam bem tristes. Hermínia serve café para todos. Uma vizinha não entende como as pessoas boas morrem e fala que Ezequiel não tinha motivos para se matar. Augusto está frio e manda uma mensagem para Roberta, para ela agir e ligar para Renata para avisar sobre o abuso que sofreu na fazenda. Roberta descobre que os pais vão se casar amanhã pelo civil. Roberta vê as mensagens de Augusto. Roberta decide sair para fazer a ligação. Regina fica pensativa. Aníbal fala sobre seu pai para Alisson. Alisson lamenta que Augusto não seja um cara bom. Alisson diz a Aníbal que todos têm direito a uma segunda chance. Renata diz a Alzira que qualquer coisa que ela precisar é só ligar para eles. Alzira decide pegar um pouco de ar. Renata recebe uma ligação de Roberta. Roberta liga para Renata e diz que Ezequiel se aproveitou dela e ficou com ela à força. Renata fica surpresa. Alzira chora. Roberta ri. Renata pergunta se Roberta tem certeza. Ela diz que sim, e fala que quando Ezequiel a levou para a casa de Augusto, se aproveitou dela estar bêbada para abusá-la. Alzira se lembra da noite em que viu Ezequiel levando Roberta para a fazenda de Augusto. Alzira pergunta se é verdade que Ezequiel abusou de Roberta. Renata diz que não tem certeza de nada, porque Roberta disse muitas coisas. Renata pergunta por que Roberta não tinha dito isso antes. Roberta diz que tinha vergonha e asco. Renata diz que ela devia ter lhe avisado. A desgraçada finge tudo muito bem e fala que por isso saiu da fazenda um dia depois e voltou para a capital. Renata decide esclarecer tudo com ela depois. Roberta ri e diz: "Não sei se você acreditou em mim, irmãzinha, mas pelo menos semeei a dúvida. Ai, é uma pena que o Ezequiel tenha morrido, porque eu adoraria ficar com ele de novo." Augusto finge raiva e surpresa para Renata por Ezequiel ter abusado de Roberta. Ele pede para investigarem, para tirarem todas as dúvidas. Renata, ingênua, acaba aceitando investigar com ele. Jerônimo vai atrás de Alzira. Desolada, ela chora muito por tudo que aconteceu. Jerônimo pede que ela não acredite nas palavras de Roberta. Alzira diz que pressente que isso era verdade, pois viu como ela e Ezequiel se olhavam na festa do padre Severino.
Alzira diz que o pior de tudo é que agora acredita em tudo de Ezequiel. Renata pede que Alzira permita que ela investigue o que sua irmã disse. Alzira agradece, mas prefere que não, pois já tem tudo bem esclarecido. Lázaro diz a Paulinho que não é o pai dele, mas está ali, para tudo que ele precisar. Paulinho diz a Lázaro que seu pai o amava muito. Lázaro diz que também amava Ezequiel, já que era seu amigo. A Alzira chega em casa e diz que o velório já acabou e Ezequiel não merece nenhuma oração e nem as lágrimas deles. Ela diz que amanhã sepultará Ezequiel por dignidade, mas agora quer todos fora da sua casa. A Alzira diz que Ezequiel é o pior dos homens. Paulinho diz que não é e fala que seu pai é bom. Alzira diz que não é e diz que Ezequiel enganou todos eles e era um nojo. Lázaro pede que ela não diga isso para Paulinho. Alzira diz que tudo isso é verdade e não deixará seu filho chorar por um homem que não valia nada. Lázaro diz a Paulinho que a mãe dele está doida por tudo que aconteceu e diz que o pai dele era bom, leal e valente. Alzira diz que tudo é mentira e pede que todos saiam. Alzira tem um surto. Ela expulsa todos do velório e destrói as decorações. Aníbal pede a Alison para retornarem à fazenda. Alzira chora em seu quarto e diz que Ezequiel lhe enganou e é um maldito. Matilde e Karina vão até Alzira e tentam acalmá-la. Ela diz que quer ficar sozinha. Matilde pergunta o que aconteceu para ela ficar assim. Alzira diz que é o que esse desgraçado merece e não terá considerações a ele. Ela revela que Ezequiel violentou Roberta na fazenda Cruz do Amor. Matilde e Karina ficam chocadas. Alzira diz que não quer voltar a ouvir o nome de Ezequiel naquela casa. Alzira pede que elas saiam. Karina aceita, mas diz que vão levar Luz e Paulinho para a fazenda enquanto ela estiver assim. Alzira está cheia de raiva, ódio e sofrimento e não para de chorar. Matilde e Karina pegam Luz e saem. No centro, Regina comenta com Inês que chegou muitos casos novos. Inês concorda e diz que estão ajudando muitas mulheres. Regina revela que Paulina lhe comentou uma coisa que lhe deixou preocupada. Josefina diz a Branca que conseguiu deixar Leandro tranquilo e ao seu lado. Branca diz que será fácil controlá-lo e talvez, agora que Roberta trabalha nas empresas Monterrubio, podem se vingar melhor de Gonçalo e de Honório. Josefina se nega a usar Roberta para ela cometer uma fraude, já que não quer que ela pise na cadeia. Branca diz que poderiam fazer outro plano para Roberta não sair prejudicada. Josefina concorda, mas diz que isso pode ser depois de acabarem com Constança e Regina. Regina conta tudo para Inês, que fica em choque ao saber que Roberta pode estar em comunicação com Josefina. Inês pede que Regina tome cuidado com Roberta, porque pela educação que ela teve de Josefina é perigoso. Regina crê que Roberta já está mudando. Inês diz que talvez ela esteja tentando, mas não é fácil mudar do dia para a noite. Regina pergunta a Inês se ela acha que Josefina conseguiu escapar do manicômio e que esteja envolvida com Roberta. Inês diz que espera que isso não aconteça. Inês pede para ligarem para o hospital psiquiátrico. Constança chega com Corina e Amparo até a cozinha do centro. Corina acredita que Amparo está doente, mas vai alimentá-la quando chegar em casa. Ela se despede de Constança e se retira. César e Julieta vão ao centro. Eles cumprimentam Constança. Constança diz que está preparando as coisas para as aulas. Branca diz a Josefina que, se ela quiser, no dia que começarem com a segunda parte do plano, pode instruir Roberta para ela não sair afetada. Branca fala que Daniel lhe traiu, mas Roberta não trairá elas. Leandro chega ali e diz que foi uma estupidez buscarem o dinheiro onde ela morava. Por isso, não poderão sair mais, porque alguém a viu e ligaram por parte de Regina. Josefina diz: "Maldita Regina, sempre se metendo no meu caminho." Leandro diz a Josefina que não colocará em risco seu cargo naquele lugar. Josefina diz que o pagou muito bem e não acredita que ele queira ficar sem grana.